No ar, Rádio em Revista. Olá pessoal, tudo bem? Começa agora o Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Eu sou o Luciano Teixeira, eu preparei um programa com entrevistas aí, com assuntos de interesse de todos nós. Vamos tirar dúvidas e dividir conhecimento. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto muito importante, a adoção no Brasil. Segundo um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, em maio deste ano, existiam 8.700 crianças à espera de um lar e 43.600 aí pretendentes a pais à procura de um filho, uma conta que não fecha. Sobre esse tema, o Fábio de Lima e a Priscila Silvério conversaram com o juiz Iberê Dias, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o doutor Iberê fez aí uma triste constatação. Por causa da pandemia, o número de adoções no Brasil caiu cerca de 40% entre março e setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2019. Vamos acompanhar aí como foi esse bate-papo. Quais são os impactos provocados pela pandemia nas adoções? Já é possível perceber que houve queda. Além disso, os processos levaram mais tempo, não é isso mesmo, doutor? Houve uma dificuldade natural em decorrência da necessidade de os fóruns serem fechados, né, por conta da quarentena e para preservar a saúde dos funcionários, servidoras, servidores, juízas e juízes. Os fóruns foram fechados, isso praticamente no Brasil todo, né? Só que no estado de São Paulo, a gente tem cerca de 40 mil pessoas trabalhando nos fóruns. E a gente conseguiu, isso meados de março desse ano, a gente conseguiu colocar no Tribunal de Justiça de São Paulo 40 mil pessoas trabalhando em regime de teletrabalho. Então, claro, sempre há um prejuízo na marcha dos processos, no ritmo dos processos, mas esse prejuízo foi consideravelmente reduzido, diminuído, por conta da possibilidade que foi implementada pela TI do Tribunal de Justiça de São Paulo de colocar mais de 40 mil pessoas em regime de teletrabalho. Isso, só para se ter uma ideia, corresponde à operação inteira de grandes empresas, como a Unilever, por exemplo, na América Latina, né? A gente conseguiu propiciar que todos trabalhassem de casa. Claro, ainda assim, existe uma natural redução das possibilidades, porque apesar de a gente ter a vasta maioria dos processos já digitalizados, ainda existem muitos processos físicos, né, aquele caderninho físico de papel. Em alguns lugares ainda há processos físicos, especialmente os mais antigos. E com os fóruns fechados, ficou impossível de dar andamento a esses processos físicos, né? Os processos digitais todos tiveram rito regular. Mas ainda assim, e considerando o trabalho da adoção, a necessidade de encontro entre pessoas, né, a adoção normalmente implica isso, né? A gente tem que colocar os adotantes em contato com as crianças. Os adotantes acabam indo às casas de acolhimento, isso também estava proibido durante a quarentena. Então, naturalmente, houve uma redução do andamento dos processos de adoção. O que se fez em meados de fevereiro, da segunda quinzena de fevereiro até a primeira quinzena de março, antes de a quarentena começar, e já percebendo o que ia acontecer aqui por conta do que já tinha acontecido nos Estados Unidos e na Europa, a gente percebeu que isso ia acontecer aqui no Brasil. E aí, juízas e juízes da infância passaram a dar absoluta prioridade aos procedimentos e colocar, tanto quanto possível e sempre com a segurança necessária, as crianças que já eram objeto de estudo técnico, para passarem a quarentena na casa das pessoas que pretendiam adotá-las. Sempre que o estudo técnico indicava que havia alguma segurança para que isso fosse feito, as crianças que estavam nas casas de acolhimento já foram de pronto colocadas nas casas das pessoas que pretendiam adotá-las, ou de madrinhas e padrinhos, para que passassem a quarentena com alguma convivência familiar, né? Eventualmente já fazendo parte, já contando esse tempo para o processo de adoção. Então, em suma, inegavelmente houve prejuízo. A queda nacional, segundo o Sistema Nacional de Adoção do CNJ, a queda nacional é da ordem de cerca de 40% entre março e setembro, né, se comparado com 2019, mas a queda tenderia a ser ainda maior se não fossem essas providências tomadas logo antes de a quarentena começar. E mais que isso, acho muito possível que as adoções que não aconteceram ao longo de 2020 por conta da quarentena aconteçam agora nesses últimos 2 meses de 2020 e principalmente ao longo do primeiro semestre de 2021.
As adoções que não aconteceram nesse período continuam podendo acontecer ao longo de 2021. Houve uma redução de marcha, que não é desejável, claro, mas é perfeitamente possível reverter esse quadro. Doutor, o que vai ficar, então, dessa experiência remota? Né, durante esse período, então, como o senhor já apresentou para a gente, várias pessoas, então, trabalharam de forma remota. O que vai ficar? Como vai poder ajudar, então, a tecnologia a ajudar nesse processo de adoção? Certamente a tecnologia vai ficar para o período pós-quarentena, né? A gente já está saindo dela, o ritmo de trabalho presencial já está sendo retomado no Tribunal de Justiça de São Paulo, e os implementos de tecnologia certamente vão ficar e vão fazer muito bem para o sistema de justiça, né? E para a população do estado de São Paulo. Essa hipótese do regime de teletrabalho é concreta, a gente ainda precisa discipliná-la, né? Tratar com mais cuidado de como isso vai ser daqui para frente, porque também não dá para fazer com que todo o sistema trabalhe de forma remota, é necessário ter contato físico em muitas das hipóteses, mas é inegável que, em contrapartida, é possível que parte do pessoal, do efetivo do Tribunal de Justiça de São Paulo, é possível que trabalhe de forma remota. Isso ficou claro durante a quarentena. Então, o que a gente precisa fazer agora é estudar o que se fez durante a quarentena e pensar a regulamentação, porque isso acaba trazendo, primeiro, uma redução dos custos de trabalho. Isso é dinheiro público sendo economizado, né? A gente vai precisar gastar menos para manter o trabalho normal do Poder Judiciário. Isso reduz a quantidade de carros na rua. São, de novo, 40 mil pessoas do estado de São Paulo que deixam de ter que sair das suas casas e se deslocarem até o fórum. Isso reduz a quantidade de pessoas nos transportes públicos, especialmente nas grandes cidades, de carros na rua, reduz a emissão de poluentes, tem uma série de vantagens, além do principal, que é a redução de gasto de dinheiro público, mantendo a qualidade do trabalho. Então, esses implementos de tecnologia da informação, os implementos de informatização, certamente vão continuar. A gente vai ter como explorar isso melhor e usar isso em benefício da população, e também a possibilidade de usar ferramentas de informática para realizar, por exemplo, audiências, né? A gente fez muitas audiências durante a quarentena, todo mundo das suas casas ou dos seus escritórios, e usando apenas os elementos de tecnologia e de informática para fazer isso, né? Como a gente está fazendo agora, por exemplo, a entrevista por essa via, né? A gente conseguiu fazer várias audiências assim, e é muito provável que isso se mantenha para muitas das possibilidades de audiências que existem no Poder Judiciário, mesmo para o momento pós-quarentena. Ou seja, a gente foi obrigado a fazer isso, mas no fim das contas, isso nos trouxe ensinamentos e vai nos trazer grandes vantagens para o momento pós-quarentena. Doutor Iberê, como é que funciona hoje o processo de adoção de uma criança? É um processo muito moroso? É um processo muito burocrático? O que eu tenho que fazer se eu quiser adotar uma criança aqui em São Paulo, aqui no país? Olha, sempre que falam, quando a gente usa a ideia de burocracia, normalmente a gente está atrelando a isso a tomada de algumas providências que parecem desnecessárias, né? Então, o processo de adoção não é burocrático. O processo de adoção tem um ritmo próprio, porque a gente está lidando com uma criança que acabou de romper seus laços com a sua família biológica. Esse é o vínculo humano mais forte que alguém pode ter, é o vínculo com pai e mãe. A gente está lidando aqui com a vida de uma criança que acabou de ter seus laços com pai e mãe rompidos definitivamente. Ainda que se os laços foram rompidos é porque os pais não eram exatamente pais protetores, cuidadores, mas ainda assim, psicologicamente, a criança encara isso como um rompimento severo, com consequências psicológicas severas. A colocação dessa criança numa outra família requer um cuidado extremo para a gente não apressar as coisas e não aumentar o risco de essa nova colocação, né, de essa adoção, dar errado. Todo o trabalho que se faz no processo de adoção tem esse objetivo: reduzir o risco de essa colocação da criança na nova família, na família adotante, dar errado lá na frente, porque aí seria um agravo psicológico, um dano psicológico em cima de outro que já tinha acontecido, né? Isso é realmente devastador para as crianças. Então, todo o trabalho no processo de adoção é feito com esse olhar, com reduzir o risco de dar errado lá na frente.
Por conta disso, a gente tem um limite de tempo de trabalho. A gente não pode apressar as coisas. O processo de adoção, por exemplo, nunca vai acontecer em 1, 2 meses. Porque esse não é o tempo natural, humano, para a gente formar o vínculo de paternidade e de maternidade, né? De novo, o vínculo afetivo mais forte que a gente pode construir na vida. Esse vínculo precisa ser formado de modo sólido, cuidadoso, com acompanhamento técnico, né? Com todo o respaldo do sistema psicossocial, né? Então, a gente tem uma série de técnicas e técnicos trabalhando nesses processos para a gente ter segurança de que essa criança que acabou de sofrer o rompimento com a sua família, vai estar bem assistida pela nova família, assistida em termos, claro, materiais, mas fundamentalmente em termos psicológicos, né? Que essa criança vai receber da nova família os cuidados de que ela precisa para se desenvolver como pessoa. Isso requer tempo, isso não acontece em 1 semana, isso não acontece em 1 mês. Por isso, quando se fala em burocracia, a gente está inserindo elementos que não existem na adoção. O trabalho que se faz da adoção não é à toa, tem uma razão de ser. Isso não é uma papelada desnecessária ou um cuidado excessivo que não serve para nada. A gente tem nas mãos a vida de uma criança nessas condições severas, né? Então, requer um tempo e a gente precisa ter esse cuidado. As pessoas que pretendem adotar, o primeiro passo que precisa ser tomado pelas pessoas que pretendem adotar é procurar a vara da infância da cidade em que resida, né? Da comarca em que resida. Então, a pessoa deve se dirigir à vara da infância, ela até pode antes acessar o Sistema Nacional de Adoção e fazer ali um pré-cadastro. Então, ela vai colocar algumas características pessoais dela ou da família em que ela esteja inserida, né? Se é uma pessoa casada, vai colocar as condições dela e do marido ou da esposa da pessoa e vai indicar que pretende adotar, vai colocar ali seus elementos, suas características pessoais, esse é o pré-cadastro. Depois a pessoa se dirige à vara da infância da cidade em que ela mora para apresentar a documentação presencialmente, e aí o processo de habilitação para adoção começa. A habilitação para adoção serve para a gente investigar quem é essa pessoa que aparece no Poder Judiciário dizendo que quer adotar uma criança. Ela tem realmente condições de cuidar de uma criança? A gente precisa fazer esse estudo, né? Começa com a habilitação para adoção e se a gente verifica que está tudo em ordem com a pessoa, aí ela entra na fila da adoção, vai esperar chegar a vez dela, porque o número de pessoas querendo adotar é muito maior do que o número de crianças aptas a serem adotadas. Então, por conta disso, existe uma fila, né? São as pessoas que estão adotando que esperam, não as crianças, isso é bem importante. E o processo todo é feito com esse viés, um viés do cuidado para que a gente não apresse as coisas de modo indevido e não acabe prejudicando ainda mais a vida da criança. A adoção tem que ser uma solução para a vida da criança e não um novo problema, né? Nós vamos falar agora sobre um assunto polêmico, o racismo em nosso país. O Guga Mendonça e a Melissa Araújo conversaram sobre esse tema aí tão delicado com o Leonardo Pantaleão, que é advogado e especialista em processo penal. O Leonardo lembrou bem que o crime de racismo pode levar a uma pena de 5 anos de prisão. Vamos acompanhar. Qual a diferença entre os crimes de racismo e injúria racial? Essa é uma questão muito interessante que gera grande confusão mesmo. Por quê? Porque essas duas condutas criminosas elas têm grande semelhança entre si. A principal diferença entre elas é que na injúria racial, eu agente criminoso, vou me utilizar de um elemento, por exemplo, relacionado à cor de alguém para ofender aquela determinada pessoa. Então, é uma ofensa direcionada a um indivíduo. Ao passo que o racismo, não. O racismo, o indivíduo pode se valer, pode ser também da cor de alguém, para ofender, para denegrir todo um grupo de pessoas. Então, eu dou aqui um exemplo que fica muito fácil para poder compreender. Uma coisa é eu ter um estabelecimento comercial e colocar ali uma placa dizendo aqui não entra negro. Aí você está discriminando toda uma categoria de pessoas. E isso é racismo. Uhum. Quando eu me direciono a uma pessoa isoladamente e a ofendo por conta da cor da pele, a ela especificamente, aí nós estamos diante da injúria racial. E as diferenças, claro, jurídicas, também são muito grandes entre o racismo e a injúria racial. Doutor, as penas para esses crimes são as mesmas?
Não. As penas do racismo, elas são maiores do que a pena para injúria racial, porque, como eu mencionei, o racismo ele atinge um número indeterminado de pessoas. Então, ele tem aí uma resposta mais firme por parte do Estado, consequentemente, é uma pena mais grave, que pode chegar até 5 anos de reclusão. Agora, a injúria racial, ela também caracterizada por ofensas, e aliás é importante frisar, quando nós falamos de injúria racial, que é a injúria preconceituosa, ela não fica vinculada à sua cor. Então, ela pode ser caracterizada quando o indivíduo usa, por exemplo, raça, etnia, religião, deficiência física. São várias as circunstâncias que caracterizam o crime da injúria preconceituosa, normalmente chamada como injúria racial. Mas a pena dela é um pouco menor, porque ela é direcionada, como mencionei há pouco, a uma única pessoa. Então, o máximo da pena é uma pena de 3 anos e não de 5, como o próprio racismo. E aí, um outro ingrediente adicional. O racismo é um dos únicos crimes na nossa legislação que é imprescritível. E o que significa isso? Significa que eu posso praticar o crime hoje, independentemente do tempo que seja ultrapassado, eu ainda posso responder por ele anos lá na frente. Então, é um tratamento diferenciado em função da gravidade e em função de demonstrar um absoluto desprezo do agente criminoso à própria categoria humana. Agora, doutor, é interessante você explicar para o nosso telespectador qual que é a diferença entre discriminação e preconceito. O preconceito, como o próprio nome diz, ele já é algo incutido no consciente daquela pessoa, em que ela parte de uma premissa que de determinadas situações, pessoas de determinadas categorias, elas são inferiores. Vamos seguir mais ou menos a metodologia que foi o espírito do legislador ao criar essa regra legal. Quando eu digo de discriminação, é uma segregação. Eu não admito que aquele determinado grupo ou aquela determinada pessoa integre a minha vida social. Então, a diferença entre discriminação e preconceito, ela consiste nesses elementos que eu acabei de pontuar. Doutor, aqui o senhor atribui a incidência ou reincidência do cometimento do crime de racismo. O senhor acha que as pessoas não têm conhecimento da lei, da punição que a lei traz aí para quem comete o crime de racismo? Olha, eu costumo dizer uma frase que ela reflete muito bem isso que você me pergunta agora. Eu digo que o ser humano, ele evolui tudo aquilo que ele toca. Então, ele evolui com brilhantismo a tecnologia, ele evolui com brilhantismo outras áreas da engenharia, da astrologia, mas, infelizmente, o ser humano não consegue evoluir a ele próprio. O racismo é algo que é absolutamente abjeto. A ideia do racismo é uma ideia primitiva, e por isso eu digo que o ser humano não evolui a ele próprio, porque ele continua com as mesmas ideias primitivas do ser humano lá de trás. Então, além, claro, desse exemplo que você coloca, que é uma ausência de uma punição mais severa. Não basta nós termos lei específica, mas a aplicação dessa lei não se dá de uma forma tão eficaz, de uma forma tão eficiente. A única maneira de se conter a criminalidade, seja ela em qual sentido for, é a certeza da punição. Enquanto não houver a certeza de uma punição, quando de fato praticado condutas dessa natureza, automaticamente nós teremos aí uma permanência de comportamentos assim. Agora, doutor, vivemos numa sociedade que o racismo estrutural é muito presente. Na sua opinião, isso dificulta a denúncia e a punição de uma atitude racista? Olha, o racismo estrutural, ele realmente existe, é algo lamentável, de fato, mas não só isso. O que muitas vezes as pessoas não podem permitir é as próprias vítimas entenderem isso como algo aceitável, algo normal, ou algo que, infelizmente, faz parte da sociedade. Não, eles não podem. Essas denúncias têm que ser cada vez mais apresentadas às autoridades públicas, essas situações devem ser cada vez mais divulgadas, os direitos das pessoas, que são absolutamente idênticas entre si, não só juridicamente, mas no aspecto humano também, tem que ser cada vez mais disseminado.
Então, realmente, essa oportunidade que vocês dão, lançando esse tema a debate, a reflexão, é algo que deve ser corriqueiro, para que as pessoas entendam os riscos que correm, se eventualmente não o fazem por uma questão de humanismo, que deixe de fazer essas condutas com base nas perspectivas legais. Então, esse conjunto de fatores é que seria suficiente, talvez, para começar a minimizar a incidência desse comportamento. Doutor, a gente tomou conhecimento recentemente do caso de uma vereadora, se eu não me engano, salvo engano, de Curitiba, que foi a primeira vereadora negra ali da cidade, e no dia seguinte da eleição ela recebeu ameaças de morte através das redes sociais, dizendo que ela iria ser assassinada e que iria assumir ali no lugar dela um vereador branco, né? As pessoas acham que o crime praticado por meio da internet tem um valor menor ou nem é punido. Isso é verdade? Sem dúvida alguma, claro que não. O crime de racismo ou o crime de injúria racial, ele é um crime de forma livre, ou seja, o legislador não vincula a forma pela qual ele deve ser praticado para eventualmente ser punido. De qualquer maneira, por qualquer meio, seja ele de tecnologia, presencial, por escrito, seja lá o que for, esse crime é alcançado, porque nosso texto diz discriminar alguém, né, com base naqueles ingredientes. De que maneira discriminar? De qualquer maneira, até mesmo pela internet. As pessoas, no começo da utilização das redes sociais, do próprio sistema de informática, achavam que você colocando um pseudônimo ali, não se identificando, ela estaria blindada, ela estaria ali com um escudo de proteção. Isso já há muito tempo não existe. A Polícia Judiciária tem aí inúmeros meios de chegar na pessoa que pratica esse tipo de ofensa. A imprensa tem divulgado situações em que crimes praticados pela internet são desvendados e os autores descobertos. Então, não há qualquer tipo, aliás, ao contrário, existe um agravante toda vez que você utiliza um meio que é capaz de alcançar um número indeterminado de pessoas para a prática de ofensa, como é o caso da internet. Então, além de não ser algo que isenta de responsabilidade, agrava a culpabilidade do indivíduo. Isso é muito importante o senhor colocar, né, doutor? Porque tem muita gente que acha que pode se esconder atrás de um perfil e cometer um crime dessa natureza. Isso não é bacana. E no ano passado, a SaferNet Brasil recebeu 8.337 denúncias de racismo através da internet. Isso equivale aproximadamente a 23 denúncias por dia. Na avaliação do senhor, por que nós continuamos a receber um volume tão significativo desse tipo de denúncias desse crime, mesmo após a promulgação do Marco Civil da internet? A ausência de punição. A ausência de punição, ela explica exatamente o porquê que as pessoas, mesmo com a existência de uma lei, elas acabam insistindo no cometimento de determinada conduta. A partir do momento em que o indivíduo tiver a certeza de que ele será punido ao desenvolver aquele comportamento, certamente haverá uma regressão nesses números alarmantes que você acaba de divulgar aqui. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, voltamos em instantes, não saia daí, a gente volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta. Nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante, que são as doenças cardiovasculares e principalmente o risco para as mulheres. É preciso aí desmistificar que os homens são as maiores vítimas das doenças do coração. Sobre esse assunto, a Lília Busato e o Fábio de Lima conversaram com a médica cardiologista Viviana Lenk, da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E a doutora Viviana falou que no mundo as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? O estresse aliado a maus hábitos de vida, como o cigarro e a bebida, contribuem aí para esse quadro. E durante a entrevista, eles fizeram um alerta, né? Falaram aí sobre a campanha Mulheres Também Infartam. Vamos acompanhar. A senhora pode nos contar como surgiu a ideia de realizar essa campanha?
Claro, Fábio, com muito prazer. Então, essa campanha foi pensada pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, pensando no subdiagnóstico e no subtratamento das mulheres. Por quê? Porque as mulheres também infartam. E quando a gente pensa em infarto agudo do miocárdio, na maioria das vezes vem na nossa cabeça um homem idoso, obeso, sedentário, tendo o infarto. Mas não são só os homens que infartam, as mulheres também. E esse desconhecimento, esse despreparo da lembrança das mulheres também infartando, faz com que as mulheres procurem mais tardiamente o atendimento médico quando tem algum tipo de sintoma que pode ser infarto. Então, as próprias mulheres, a população geral precisa conhecer melhor os seus sintomas para procurar precocemente o médico quando do infarto. A campanha ela surgiu por quê? Por a mulher ela olhar mais o outro, esquecer dela mesma, inclusive na pandemia, por isso ter ainda mais em foco, porque ela acabou acumulando muitas coisas. E outra pergunta em seguida seria, a partir de quantos anos a mulher ela tem que ligar o alerta, procurar um médico, fazer um check-up para ver se a saúde dela está com risco de sofrer um infarto ou não? Lilian, as mulheres, elas têm sintomas do infarto, em 40% as mulheres não têm sintomas típicos. Então, vale a pena a gente falar o que é um sintoma típico de infarto. Quase todo mundo sabe que o infarto, na maioria das vezes, se manifesta com uma dor forte no peito, com essa dor irradiando para os membros superiores, para o pescoço, para o queixo, até para o estômago, acompanhado de sudorese, com palpitações, com falta de ar, palidez de pele. Tudo isso é o quadro clínico clássico do infarto agudo. Contudo, as mulheres, em 40% das mulheres, não apresentam esse quadro típico. Nessas mulheres, o infarto pode se manifestar apenas com um mal-estar, com palpitação, com sudorese, com fraqueza, com uma dor na boca do estômago, né, no epigastro. Então, são dores atípicas que devem ser, são sintomas atípicos que devem ser tomadas atenção, né, quando acontecem nas mulheres, especialmente nas mulheres acima de 65 anos, que são as mulheres mais propensas a ter infarto. Contudo, mesmo as mulheres abaixo de 65 anos ou as mulheres que não estão ainda na menopausa também podem apresentar infarto, e nessas é mais comum o quadro atípico ou não clássico. Contudo, como você falou, as mulheres, elas deixam para depois, né? Elas deixam para depois a procurar o tratamento. Elas sempre procuram atender primeiro o seu esposo, os seus filhos, sua mãe, seu pai, e deixam o tratamento da sua saúde para depois. Especialmente agora, nessa pandemia, quando o cuidado e o medo, o receio de procurar os hospitais é muito prevalente por causa do medo da infecção pelo Covid, acaba que esses sintomas atípicos acabam sendo deixados para depois. Não, amanhã eu procuro, quando passar a pandemia eu vou, e acaba que nós estamos encontrando atualmente mulheres, e homens também, mas mulheres com quadros mais graves porque estão sendo diagnosticados tardiamente. Doutora Viviana, no começo desse nosso bate-papo, a senhora falou meio que do estereótipo, né, da pessoa que infarta. Então, normalmente a gente pensa num homem de meia idade, às vezes que está acima do peso, com gordura localizada. Por que desse estereótipo? Por que a sociedade, sempre na hora de pensar num caso desse tipo, ela pensa primeiro no homem ao invés de pensar tanto no homem quanto na mulher? Essa é uma excelente pergunta também, Fábio, muito obrigada, porque assim, é importante para te responder essa pergunta, que a gente precisa conhecer os fatores de risco. O que são fatores de risco? São aqueles fatores que, quando somados, agregam risco, ou seja, aumentam a chance de ter doença cardiovascular. Quais são esses fatores de risco? Os fatores de risco mais conhecidos e mais prevalentes na população é a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, a obesidade,
o sedentarismo, claro, o sexo masculino também, as mulheres depois da menopausa também aumenta o risco de doença cardiovascular. Contudo, isso é claro, a questão genética, a história familiar, né? Contudo, isso não é uma fórmula exata. Existem sim pessoas que não têm tantos fatores de risco, ou muitas vezes, ou algumas vezes até nenhum fator de risco, e acabam infartando por uma questão genética que ainda não é conhecida. Então, as mulheres, especialmente as mulheres mais jovens, podem infartar, mesmo não tendo tantos fatores de risco, por agregarem, por exemplo, cigarro e anticoncepcional. As mulheres já têm vasos mais finos, o que predispõe ao infarto com maior frequência, e cigarro, a combinação cigarro e anticoncepcional, que muitas vezes é passado despercebido pelos próprios médicos, acaba fazendo com que o sangue fique com maior possibilidade de fazer alguns coágulos e levando ao infarto. Então, são fatores que a gente precisa lembrar. Não devemos esquecer os fatores clássicos, fatores de risco, como eu mencionei antes, como você perguntou. Contudo, não são só pessoas com fatores de risco que podem ter infarto. Uma outra dúvida que eu tenho, doutora, às vezes uma pessoa infarta e ali os familiares, os amigos costumam dizer, mas também a pessoa vivia sempre muito agitada, vivia sempre trabalhando muito. Até que ponto o estresse é algo realmente fundamental, é um fator que influencia muito as pessoas a infartarem? Sim, infelizmente, isso é verdade. O estresse influencia muito. O estresse já é um conhecido fator de risco, é o que a gente chama de personalidade A, que é aquela pessoa que não pode deixar nada para amanhã, tem que fazer tudo hoje, tudo rápido, é estressado para deixar tudo pronto, quer ver o trabalho rapidamente pronto. Essa pessoa estressada normalmente acaba agregando outros fatores de risco. Por exemplo, se ela é muito estressada, ela não consegue tempo para fazer exercício físico, ela não se alimenta direito e ela acaba tentando abaixar a sua ansiedade com outras coisas ruins, como cigarro, bebida alcoólica. Então, acaba somando. Então, o estresse, sim, é um fator de risco importante. E a gente não deve esquecer que, nos últimos anos, isso não é só uma característica masculina. As mulheres estão muito estressadas, as mulheres acrescentaram muitas atividades, muitas responsabilidades no seu dia a dia, fazendo com que elas também tenham esse fator de risco. Então, um fator de risco a mais ainda para as mulheres. A gente não deve esquecer que as mulheres e os homens, hoje, em termos de números globais, infartam, ou seja, 16% das mortes no mundo são causadas por doenças isquêmicas do coração, por infarto. Mas a gente também não pode deixar de lembrar, e esse é um momento importante para falar sobre isso, que as mulheres, em termos globais, 12% das mulheres morrem por AVC, derrame, e 10% dos homens morrem por derrame. Veja, as mulheres morrem mais por derrame do que os homens. As mulheres morrem mais por exemplo, arritmias, hipertensão, diabetes, que são todos fatores de risco para a doença do coração. Os homens morrem um pouquinho menos por isso. Os homens morrem mais, claro, por violência, né? Por câncer de pulmão, enquanto que as mulheres morrem por câncer de mama. Mas também, nesse momento, nós não podemos deixar de falar que, em termos globais, o câncer de mama mata 8 vezes menos do que as doenças do coração. No Brasil, esse número é um pouquinho diferente, mas em termos globais é assim. E claro, a gente não deve esquecer de tratar ou de procurar ajuda para o câncer de mama, não devemos esquecer que é uma causa importante de mortalidade nas mulheres, mas a doença cardiovascular mata muito mais. Nós continuamos falando de saúde agora sobre o medo de uma segunda onda de contaminação do novo coronavírus pelo mundo. O Guga Mendonça e a Melissa Araújo entrevistaram sobre esse assunto a médica infectologista Flávia Velger Cohen.
E a doutora Flávia falou como devem ser interpretados esses novos casos de Covid-19 no mundo e também aqui no Brasil. Ela lembrou a importância de manter os protocolos de sanitização para evitar o aumento descontrolado do vírus. Eu gostaria de saber, né, doutora, a gente vê aí, teoricamente o Brasil passa aí por um momento, né, de queda, um momento de tranquilidade. Porém, em alguns países vem sendo discutido o lockdown que foi feito, né? O que foi feito de errado para a volta desse lockdown, na sua opinião, doutora? Então, na verdade, assim, eu não vejo o que foi feito de errado. O que a gente pode observar em relação ao coronavírus é o seguinte: o vírus ele nunca deixou de existir. Né, o vírus ele continua entre nós. O que a gente está observando agora na Europa, muitas das cidades que não viveram a primeira onda, então, de fato, os pacientes, né, a população que não foi exposta ao vírus nessas cidades estão tendo aumento de número de casos porque eles não tinham sido expostos ainda ao vírus. E naqueles países como França, Itália e Espanha, que fizeram um verdadeiro lockdown, as pessoas que não foram expostas naquele momento estão sendo expostas agora com a nova flexibilização. Então, o que acontece é isso. O que eu observo aqui no Brasil, o que eu acho que vai acontecer também ao redor do mundo, a gente vai viver momentos de picos, né, de altos e baixos. Conforme a gente vai tendo flexibilização e as pessoas vão sendo expostas ao vírus, as pessoas podem se contaminar, aquelas que ainda não tinham sido expostas ao vírus, entendeu? Então, essa discussão do que vai acontecer na Europa, se vai fechar ou se não vai fechar, ela está bem quente no momento, mas o que eu posso observar é o seguinte: alguns países que não fizeram lockdown da forma que a Itália, que a França e que a Espanha que fizeram, um exemplo foi a Suécia, eles não estão vivendo uma epidemia, e sim agora eles estão com o vírus e os casos endêmicos, né? Eles não estão vivendo novos períodos de pico, eles estão mantendo aqueles casos que sempre vão aparecer, que vão continuar aparecendo, não estão tendo picos como esses países que fizeram um lockdown propriamente dito estão vivendo nesse momento. Doutora, quando a pandemia surgiu, a gente foi aprendendo a lidar com ela ao longo dos meses, a gente ainda está aprendendo a lidar com essa pandemia, e aí as pessoas tomaram ali medidas de controle sanitário. E aí quando a gente vê essa nova onda acontecendo, a gente pode também atribuir a um afrouxamento das pessoas, ou seja, é como se as pessoas já, na cabeça delas, já tivessem dominando ali como conter o vírus, e aí acaba, de alguma forma, afrouxando as medidas que devem ser adotadas para evitar o contágio? Eu acho que isso pode acontecer sim, as pessoas, acaba que o Covid já não é mais tão novo e a gente já não tem mais tanto medo dele como a gente tinha lá atrás, né, lá em janeiro, fevereiro, quando de fato a epidemia começou. Muitas pessoas já adquiriram o vírus, então também acaba que perde o medo de sair na rua e não usa a máscara, não faz a higienização correta das mãos. Ou também muitas pessoas que estavam fazendo a quarentena e agora com a flexibilização começaram a sair, começaram a se tornar expostas ao vírus também. Hoje a gente sabe como que a gente transmite o coronavírus, como que o coronavírus ele é transmitido. Ele é transmitido através de gotículas respiratórias. Então, se eu quero me proteger e se eu quero proteger o próximo, como é que eu tenho que fazer no meu dia a dia? A gente usa a máscara, né? Normalmente essa é a máscara, eu estou no hospital, então essa é a máscara cirúrgica que a gente usa no ambiente hospitalar. A pessoa pode utilizar ou essa máscara ou a máscara de tecido, quando ela está em contato com outras pessoas. E uma coisa sempre importante, a gente está fazendo a higienização correta das nossas mãos. Ou a gente pode usar o álcool gel, eu tenho esse aqui no hospital e tem aqueles pequenininhos que você pode utilizar na sua bolsa também. Ou se você não tiver o álcool gel, você pode fazer a higienização com água e sabão, porque o sabão comum, o sabão que a gente usa na nossa casa, ele também tem a capacidade de matar o vírus. Então a gente está fazendo a higiene correta ou com álcool gel ou com água e sabão e sempre fazendo a utilização da máscara quando a gente estiver em contato com outras pessoas, né? Quando a gente estiver num ambiente mais fechado. Agora, doutora, eu conversava com alguns infectologistas que estão na linha de frente, principalmente em hospitais particulares, e eles me confidenciavam em off que nos últimos dias o aumento nas internações por Covid-19 em hospitais particulares tem crescido e crescido muito, até a chegar à semelhança do início
da pandemia. Isso é real? Tem sido um reflexo de todos os hospitais particulares ou foi pontual em alguns hospitais, por exemplo, que eu pude apurar? Não, isso é real, realmente, de fato, a gente teve sim um aumento de número de casos, principalmente em hospitais particulares que atendem a população de nível A, B e C, que foi realmente a população que fez o lockdown. Então é isso que a gente está tentando explicar. Aquelas pessoas que ficaram realmente em lockdown agora com a flexibilização, essas pessoas não tinham sido expostas ao vírus. Com a flexibilização, com o retorno ao trabalho, com a abertura de bares e shoppings e restaurantes, essas pessoas que não tinham sido expostas hoje foram expostas. E isso a gente pode observar realmente mais, aqui que eu estou falando agora em Brasil, nível Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, quando a gente fala mais da classe A, B e C, porque não é o que a gente está observando nas comunidades mais, com nível social mais baixo, que não fizeram lockdown em nenhum momento. Então, de fato, tivemos aumento do número de casos sim, não é correspondente à primeira onda, tá? Aqui no Rio de Janeiro a gente teve um reflexo dos últimos feriados, a gente teve feriado no Rio de Janeiro, então as pessoas confraternizam, flexibilizam, vão à praia, vão a bares, vão a restaurante, se encontram, aglomeram, então tivemos aumento de números de casos, porém, esse aumento de número de casos não está acompanhando o aumento de número de óbitos, porque hoje em dia a gente já conhece o vírus, a gente já sabe tratar ele mais precocemente, então esse número de óbitos não acompanha o número de casos novos, mas tivemos um aumento sim. Agora, doutora, só para chegar no gancho dessa pergunta inicial, hoje os pacientes, eles conseguem, né, a medicina, o que já se sabe da doença, consegue evitar um maior número de mortes ou teremos um reflexo do aumento gradativo de mortes também com esses casos? Não, eu acho que isso também está acontecendo na Europa, né? Se a gente puder observar no início o que a gente está observando agora, na Europa, tanto na Europa como aqui no Brasil, a gente sim teve aumento de número de casos, mas a gente não acompanha o número de mortes, mostrando duas coisas. Primeiro, ou o vírus, conforme ele vai sofrendo mutação e conforme ele vai ficando mais tempo entre nós, ele vai perdendo a sua virulência, né? Ele vai ficando menos grave, ou também nós médicos já sabemos tratar mais precocemente o paciente com o coronavírus. E com isso a taxa de mortalidade não vem acompanhando a taxa de casos novos que vem aparecendo. Então a gente hoje consegue tratar, eu me sinto muito mais segura para tratar um paciente com Covid hoje do que em janeiro. Então a gente tem aí 10, 11 meses de aprendizado. Então acho que isso também está interferindo na taxa de mortalidade, que está bem menor agora nesses casos novos que apareceram. Assim que a vacina for liberada para a população, em quanto tempo a gente vai poder, digamos assim, afrouxar aí as medidas sanitárias que a gente vem fazendo ao longo dos meses? Eu queria saber como que vocês na comunidade médica estão pensando nesse pós-vacina, né? Como que a população vai ter que se comportar aí assim que tomar a vacina? A gente vai deixar a máscara imediatamente ou vai ser um processo? Eu acho que vai ser um processo. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de milhões de pessoas, a gente não sabe como que vai ser a ordem de distribuição da vacina. Quem já teve o vírus vai tomar a vacina, quem não teve o vírus vai tomar a vacina, se vão ser primeiro os idosos, se vão ser os profissionais de saúde, criança toma, criança não toma. Então, assim, eu acho que a vacina ela tem um papel fundamental em controle de qualquer doença infecto-contagiosa. Eu, como infectologista, né, tenho algumas vacinas, realmente, elas são muito importantes para controlar a epidemia. Mas antes de falar da vacina, e aí isso também eu já venho falando desde o início da epidemia, a gente tem que estar com o nosso sistema imunológico capacitado para poder reagir a qualquer tipo de doença. Então, assim, a gente tem que ter uma qualidade de vida, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que fazer exercício físico, a gente tem que gerenciar o nosso estresse, a gente pode fazer suplementos. Eu, além de infectologista, eu sou médica da linha integrativa, então eu já venho falando também desde o início sobre os benefícios do uso da vitamina D, tanto na nossa saúde no geral, como na prevenção do Covid. Então, assim, antes da vacina, a vacina tem um papel fundamental, mas não é simples assim, porque quando ela chegar, vão ter regras, né? Quem vai ser primeiro, quem não vai ser primeiro, quem já teve o vírus vai tomar, quem não teve não vai tomar. Quanto tempo depois a gente vai deixar de usar a máscara? Mas a máscara também ela não é de uso exclusivo só para o Covid, existem outros vírus respiratórios. Então, são vários pontos que a gente vai precisar definir como é que vai ser o pós-vacina.
ela vai chegar em algum momento, não sabemos quando. E essas regras de administração, qual vai ser a ordem, também ninguém falou sobre isso. E o Brasil é um país imenso. Então, eu acho que ela tem um papel fundamental no controle da epidemia, mas antes disso, eu sempre converso com os meus pacientes para que a gente possa estar com o nosso sistema imunológico capacitado, não só para você combater o coronavírus, como para você poder combater qualquer outro tipo de doença. Então, a gente ter qualidade de vida, a gente pegar sol, a gente se alimentar bem, fazer exercício físico, é tão importante quanto a vacina. Nós vamos para mais um intervalo e na volta, novos assuntos aí de interesse para você, né? O Especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e aí as festas de fim de ano e férias estão chegando, né? E como é que vai ficar o turismo aqui em São Paulo? Esse assunto foi debatido com o secretário estadual de Turismo, Vinícius Lemertz, em uma entrevista aí muito interessante com a Lilian Busato e o Fábio de Lima. Acompanhe. Secretário, quais as principais estratégias do governo estadual para aquecer o turismo por aqui, em especial com a chegada das datas festivas agora de fim de ano? Olha, o turismo, você sabe, foi o conjunto de setores mais atingidos pela pandemia no mundo inteiro. Hoje, para você ter uma ideia, nós que tínhamos gerado 50 mil empregos no ano passado, com o programa São Paulo para Todos, feito crescer 700 frequências de voo por semana, feito a economia crescer 5,3%, eu falei 50 mil empregos nós geramos, e nós batemos a construção civil no ano passado. Esse ano nós estamos com um déficit de 150 mil postos de trabalho. Então, vai ser um trabalho longo, né? Vai levar esse ano, até o final do ano, vai levar todo o ano que vem a continuar esse programa de abertura que nós temos conseguido operar. O verão vai ser um verão de proximidade. O verão vai ser um verão em que nós teremos, por dezembro, janeiro, os voos internacionais hoje que estão em 10, 12, 13, 14, 15%, vão aumentar um pouco, vão para 15%, no máximo, como eu falei, 16, 17% do que nós tínhamos no passado. E os voos internos no Brasil, que hoje estão em 50%, vão chegar a 65%, a Azul um pouco mais, 70%. Bom dia. Então, assim, é um processo lento e a principal preocupação em São Paulo, só para concluir o raciocínio, não é agora com o fluxo turístico, né? É com o efeito de aglomerações, é com o efeito dessas festas e dessas férias que possam causar um retrocesso no plano de saúde nas conquistas que nós obtivemos até agora, Lili. Vinícius, falando em aglomerações, a gente sabe que recentemente, né, teve eventos com aglomerações nos países da Coreia do Sul e na China. Vocês têm a previsão de quando isso vai poder ocorrer ou não aqui dentro do estado de São Paulo? Vamos falar em estado de São Paulo em si. Olha, o estado de São Paulo é um dos planos. O Plano São Paulo, no estado de São Paulo, é o plano mais técnico, possivelmente do Ocidente inteiro. Nós temos 20 cientistas, epidemiologistas, infectologistas monitorando com empresas de consultoria as chamadas fases do plano. E, em São Paulo, eventos para mais de 600 pessoas, estando como nós estamos 4 semanas na fase verde, podem ser eventualmente autorizados pela prefeitura, sim. Né? Feiras, por exemplo. Festas com bebida alcoólica, etc., ainda não. Né? Por quê? Porque nós estamos ainda nesses índices muito acima da Coreia e da China. Melhores que a Europa, melhores que os Estados Unidos. Né? Nós estamos melhor. Mas não chegamos lá ainda. A minha maior preocupação, como quem divulga o turismo, defende o turismo há muito tempo, e aqui em São Paulo em especial agora, é
que nós não tenhamos nada parecido com o que aconteceu na Europa. Na Europa, eles exageraram, entre aspas, né? Fizeram um lockdown, nós não fizemos. São Paulo, as fábricas continuaram trabalhando, a construção civil continuou trabalhando. Nós não impedimos hotéis de abrirem, né? Mas fizemos protocolos e fomos abrindo parcialmente restaurantes de dia, depois à noite, e assim sucessivamente, os shoppings um percentual, com número de horas, e fomos abrindo e medindo. Né? Tem um grande administrador, considerado um dos pais da administração moderna, que é o Peter Drucker, um austríaco, falecido já há alguns anos atrás. Ele dizia: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Pois bem, nós estamos gerenciando através de dados. Né? Evidentemente, quando nós tivermos os dados que a China obtém, eu tenho agora, por exemplo, a Coreia, nós estaremos liberando de acordo também. Isso está previsto, é a fase azul. Mas não chegamos lá. Até porque eles têm mais disciplina. A China tem mais do que disciplina, tem um regime duro. Né? Na Coreia não, mas a disciplina oriental e enfrentamento do SARS e da MERS no passado deu a eles esse sentimento. Se você for olhar imagens de 2018 desses países, já usavam máscaras. Né? E a distância social, pelo hábito desses países, as pessoas nem se cumprimentam com um aperto de mão. Nós é com um abraço e beijos, é diferente. Nós vemos também que o individualismo nos Estados Unidos também tem dificultado. As pessoas estão muito no direito individual. Né? Nós temos que ter muita responsabilidade coletiva nesse momento. Você precisa que as pessoas lavem as mãos 5 vezes ao dia. São 45 milhões de habitantes. Né? Você dá quase 200 milhões de lavações de mão dia. Não há governo que possa obrigar, nem lavar a mão das pessoas, nem fiscalização para que as pessoas lavem 5 vezes por dia as suas mãos. É preciso cooperação. Para isso, nós vamos lançar uma campanha agora no final do ano do turismo responsável, porque as pessoas não podem esquecer e não podem deixar de celebrar não só o fato de ter as festas, o Natal, o Ano Novo, férias, etc., mas celebrar o fato de que estão podendo ir dentro de uma pandemia, dentro de uma quarentena. Portanto, é metade do copo cheio, não metade do copo vazio. E assim proteger a um e a todos para que nós consigamos, em São Paulo, ir saindo nas fases, encontrarmos a vacina e não voltarmos atrás, em São Paulo e no Brasil, porque a economia brasileira não tem resiliência para isso. Nós tivemos um déficit esse ano de 880 bilhões, e no ano que vem vai ainda se manter um déficit de 240 bilhões. E isso encarece a dívida pública, aumenta a possibilidade de insolvência do governo, mas agrava muito a situação do governo, né? Aumenta a exposição da nossa moeda, né? O Brasil fica exposto se continuar se enfraquecendo. Então, é um paradoxo. Nesse momento, nós temos que mostrar que governo, iniciativa privada e população entendem o momento que nós estamos vivendo, que ele é passageiro, mas que seja responsabilidade coletiva. Secretário, agora há pouco o senhor citou a importância do turismo para a nossa economia. O senhor falou que no ano passado o turismo contribuiu com mais de 5% do PIB brasileiro, emprega muita gente e todo esse setor envolve diferentes ramos de atividade, né? Nós estamos falando de muitos empregados, muitas empresas com ramos de atividade diferentes, ou seja, é um setor que é necessário gestão, é necessário planejamento pela grandiosidade e importância dele. E a minha pergunta para o senhor, com a sua experiência nessa área do turismo, uma curiosidade, como que é gerir o turismo do estado de São Paulo nesse momento, no momento de tantas incertezas, no momento que às vezes é necessário você fazer planejamento obedecendo, obviamente, prazos, mas você não sabe se a semana que vem vai estar aumentando o índice de contaminados, diminuindo, se a vacina chega daqui 15 dias ou daqui 30. Como é que é para o senhor trabalhar com planejamento do turismo no estado de São Paulo num momento tão crítico como esse? Bom, boa pergunta, Fábio. Assim, não existe setor mais planejado, né, do que o setor
E tem a origem, a palavra estratégia, né? Estratégia, logística, que é o setor militar. Eu não venho do setor militar, mas faz parte das áreas de estudo da ciência política, ao qual eu também já me dediquei bastante, e da economia também. Então, é muito comum você ter planos muito detalhados numa guerra e, ao mesmo tempo, você ter planos de contingências, porque as coisas podem mudar a qualquer momento. Então, nós temos, não entregamos à sociedade, mas já temos pronto faz um mês, o Plano de Turismo 2030, que nós concluímos junto com a FIA-USP, consultando mais de 300 pessoas, representantes de várias entidades públicas e privadas. Nós temos um plano. Esse plano, nós já entendíamos as suas bases quando nós viemos para São Paulo, até porque eu tinha feito o Plano Nacional de Turismo como secretário nacional e presidente da Embratur e ministro, o 2012, 2016 e depois de 2016 em diante, até agora. E o Conselho Nacional de Turismo também é muito participativo. Então, o que nós precisamos e queremos fazer, do ponto de vista da estratégia, e já começamos a fazer desde o ano passado, tem dois lados. Tem um lado que é a promoção do turismo. No ano passado nós fizemos as maiores campanhas da história de São Paulo, talvez do Brasil, em parceria com a iniciativa privada, a campanha São Paulo para Todos, inclusive a primeira campanha internacional que São Paulo fez e que nos colocou como o segundo maior crescimento de acessos do Google no mundo, porque São Paulo não é tão conhecido internacionalmente como outros destinos de cidades grandes e de estados diversos, como nós temos aqui. E o Brasil inteiro também chamou muita atenção do Brasil quando nós começamos a mostrar o que é São Paulo, suas estradas, os acessos, as suas belezas, parques naturais, o litoral de São Paulo. As pessoas não imaginam que seja tão verde, o litoral norte, com tanta qualidade, o Vale do Ribeira, que é a nossa prioridade também, o quanto tem de reserva natural, de parques naturais, ou seja, divulgar, promover, ir às feiras internacionais, foi o que nós começamos a fazer, que está na continuidade do plano, sempre com a contingência de recua, anda como uma guerra, né? E o outro lado é a estruturação. Nós, desde setembro do ano passado, nós já tínhamos lançado um programa de crédito para investimento. Esse programa virou majoritariamente para giro. Foi 1 bilhão e 100 milhões que nós fomos atrás do Banco do Brasil, da Caixa e, evidentemente, a Desenvolve São Paulo, inclusive com recursos do Ministério do Turismo, que foram importantes para alimentar o crédito nesse momento, né? Então, o crédito é uma das questões chaves para essa sobrevivência. O problema do sistema bancário brasileiro é que ele é muito restrito, mas algumas linhas de crédito criadas pelo governo federal foram muito boas, isso eu admito. Precisamos só que elas continuem, e isso é um problema, porque nós não podemos prolongar demais essa situação, porque as empresas, não é só a questão de crédito, as empresas enfraquecerem, outras não terão condições de pagar, também não resolve. Nessa questão de crédito, nós também estamos buscando, junto ao BID, já recebemos recursos para fazer uma carta consulta, e 250 mil dólares nos foram repassados aí para contratação de serviço para construir uma linha de crédito do BID, do Banco Interamericano, de 500 milhões de dólares para São Paulo, para ajudar as várias regiões do estado no turismo. Então, esse é um outro exemplo. Nós estamos mandando para a Assembleia agora uma mudança no programa chamado DADETUR, melhorando o programa, atualizando. É um bom programa. Esse ano nós batemos os recordes de investimento em obras no interior. Os municípios recebem esses recursos de acordo com uma lei. Vamos melhorar isso, mas esse ano, mesmo na crise, nós repassamos mais do que teremos repassado até dezembro, né? Porque faltam 2 meses para fechar as contas, mas mais do que nos últimos 8 anos. Então, mantivemos esses compromissos. Nós estamos mandando para a Assembleia, e precisamos muito da Assembleia, eu tenho conversado muito com o deputado Carlão, o deputado Itamar, o deputado Gedide, o Carla Morando, com vários deputados amigos nossos. Não vou citar aqui a todos para não criar mais suscetibilidades dessas mudanças, e também uma legislação que vai criar os distritos turísticos no estado de São Paulo, né? Nós precisamos, e nós já tínhamos feito uma mudança importante na época do Ministério, nós tiramos os impostos
da importação de equipamentos para parques temáticos, né? Porque faz 20 anos que não nasce um parque temático no Brasil. Atrações sim, mas não parques, né, que são grandes. Então isso nós vamos fazer uma contrapartida de uma legislação que está com a Casa Civil, na última revisão para mandar, mas a Assembleia já viu uma prévia, né, e os líderes vão nos ajudar a criar uma legislação parecida com a de Cancún, parecida com a da Disney, né? Enfim, de lugares do mundo, para que nós possamos avançar aqui no Serra Azul, possamos avançar lá em Olímpia, possamos avançar nos parques naturais, possamos avançar em várias frentes de turismo de cidades históricas, com melhores condições diferenciadas de tratamento. Também rotas cênicas e rotas gastronômicas estão nessa linha de leis e decretos que nós estamos mudando. Então, por que eu menciono isso? Porque essa é a parte da estruturação. E nós vamos lançar agora no Vale do Ribeira, dia 11 de dezembro, essa primeira rodovia cênica, 165, que já está em obras, né? E os programas de planos diretores e projetos executivos de outras, para o litoral norte, para Mantiqueira e assim sucessivamente. Então, isso chama-se estruturação de destinos. Você dá mais um exemplo, para não me alongar muito. Nós estamos com o Secov fazendo um trabalho de prospecção de lugares para instalação de empreendimentos. A primeira fase nós estamos fazendo, escolhendo 50 lugares, só inicialmente, de terrenos, locais e tal, que vão estar lá num site para que o investidor possa entender a condição daqueles lugares para fazer empreendimentos turísticos, hotéis, resorts, o que seja. E aí isso vai ficar aberto, né, para a entrada das imobiliárias para dizer, olha, eu tenho aqui uma coisa que pode servir para um hotel, pode ser um prédio histórico antigo, e a situação dele é a seguinte, pode mexer, não pode mexer, pode reformar, porque nós queremos incentivar os investimentos. Então, de um lado a gente tem o crédito, do outro lado a gente quer ajudar, nós queremos ajudar a mapear, porque falta equipamentos em São Paulo. É engraçado isso, quando você vai para o litoral norte, você tem uma grande estrutura de casas, de apartamentos, mas não necessariamente de uma hotelaria em padrões internacionais farta para o ano inteiro, né? E para isso nós mudamos também as férias de julho, né? Agora as férias de julho com uma prioridade evidentemente da educação, mas ela tinha 30 dias, vai passar a ter 15 e os outros 15 dias vão espalhar em 2 feriados que juntos vão dar 9 dias cada um, porque nós acreditamos que nós temos que espalhar mais as férias por conta da mudança na CLT, que permite 3 férias por ano, e porque as famílias estão viajando, na média, 11 dias por ano, não 30. Né? Então, nós temos que espalhar isso e aí baratear, porque aí barateia e quebra a sazonalidade. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos falar sobre algo aí que interessa a todos nós, trabalhadores brasileiros, o 13º salário. Pois é, as empresas têm até o dia 30 de novembro, né, a próxima segunda-feira, para depositar a primeira parcela do 13º. A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Mas como 2020 está sendo aí um ano atípico em relação aos contratos trabalhistas, o que devemos esperar? Para tirar todas as suas dúvidas, a Júlia Stanzioni e a Tayana Conrad conversaram aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp com o Wellington Mota, que é advogado especialista em direito trabalhista. A gente pode começar explicando, né, o que é o 13º salário e como é feito o cálculo para o pagamento. Então, o 13º salário, que também é chamado de gratificação natalina ou gratificação salarial, é o 13º que todo empregado recebe no final do ano, né? O 13º salário recebe a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro de cada ano. Todo funcionário registrado em regime de CLT tem direito a esse 13º salário. É bom explicar que se a pessoa trabalhou o ano inteiro, ela tem direito ao 13º integral, que é o salário da pessoa. Vamos imaginar que uma pessoa ganhe R$3.000. Se ela tem um salário de R$3.000, se ela trabalhou o ano inteiro, ela vai ter direito ao 13º integral, equivalente ao salário dela de R$3.000.
Mas se ela foi admitida no mês de julho, então significa que ela trabalhou somente 6 meses. Logo, o 13º dela é a metade de 3 mil, ou seja, somente 1.500. Por quê? Porque cada mês trabalhado, se a pessoa trabalhar mais de 15 dias no mês, ela tem direito ao chamado avos, né, daquele mês, tem direito a receber aquele mês. Então, se ela foi admitida em julho, então ela tem somente a metade, então ela trabalhou somente 6 meses, 6 meses significa a metade do salário dela, ou seja, 6 dozeavos, então ela vai receber apenas R$ 1.500 de 13º salário em 2 parcelas. E fazendo essa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, muita coisa também na lei trabalhista mudou com a pandemia. Então, tirar a dúvida com o senhor aí, que é de muita gente, como fica então o 13º nesse momento de pandemia, em que no início da pandemia todo mundo foi para casa, para o seu home office, algumas empresas depois foram flexibilizando, voltaram presencial, mas continua também alguns momentos em casa. Como é que fica então esse 13º, doutor? Então, essa pandemia aí é uma situação atípica, né? Uma situação emergencial e que a lei teve que se ajustar. Os contratos, a lei permitiu que os contratos fossem ou suspensos, né, por 240 dias, ou então que os salários fossem reduzidos, né, 25%, 50%, 70%, ou outro percentual de redução de acordo com o que for combinado com o sindicato. Então, parece injusto, por exemplo, se uma empresa, um restaurante, por exemplo, teve que fechar as suas portas e ficou 4 meses, né, com as portas fechadas e com os contratos rescindidos. Então, na hora de pagar o 13º, obviamente que esses 4 meses que os funcionários não trabalharam, né, eles não serão computados para 13º. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu citei aquele primeiro exemplo de uma pessoa que ganhasse 3 mil, mas vamos imaginar que a pessoa ganhasse R$ 1.200, porque assim fica mais fácil de entender. Então, 1.200 significa cada mês ele ganha R$ 100 para fins de computar o 13º. Então, se a pessoa trabalhou de janeiro a dezembro, ele tem direito a receber o 13º integral, R$ 1.200 em 2 parcelas. Agora, se a pessoa ficou 4 meses com salário suspenso, né? Então, 4 meses quer dizer que esses 4 meses não serão computados para fins do 13º. Então, se eu pegar 1.200 menos 400, né, ou seja, seriam 4 dozeavos ou 4 meses que não se computa para fins do 13º. Então, essa pessoa que ficou sem trabalhar por 4 meses, ao invés de receber R$ 1.200, que seria o salário cheio dela, de 13º, ela vai receber somente R$ 800. Por que 800? Porque aqueles 4 meses que ela ficou parada não se computa, né, os chamados avos, né, ou não se computa os meses para fins de cálculo do 13º. Essa é uma primeira regra. Agora, tem uma segunda regra para quem teve os salários reduzidos, né? A pessoa, se ela teve 50% do salário reduzido por 6 meses, nesse caso, a medida provisória 936, né, que foi convertida nessa lei 14.020, que regulou esse assunto, ela esqueceu de esclarecer, tanto para o empregador como para os empregados, para os contadores, qual será o critério para fins de cálculo. Então, qual que é a interpretação? Poxa, se a pessoa ficou 5 meses, ou melhor, 6 meses, recebendo metade do salário, logo eu deveria computar a média do salário dele para fins do 13º. É assim? Não. Infelizmente, não é dessa maneira que está previsto na legislação. Pelo contrário, a lei diz o seguinte, que para fins do 13º é o salário nominal, aquele que está no contrato, que vale para fins do cálculo do 13º. Então, ainda que o salário da pessoa tenha sido reduzido pela metade, ou 20%, ou 30%, qualquer que seja o percentual de redução, para fins do 13º não poderá reduzir, tem que ser o salário cheio. Parece injusto, né? Parece injusto fazer um cálculo dessa maneira, mas infelizmente é dessa maneira que está previsto lá na CLT. Aliás, tem um artigo lá na CLT, que é o artigo 611B de bola, 611, inciso 5. Ele diz que é ilegal qualquer tentativa de supressão ou diminuição de direitos
principalmente em relação ao valor nominal do 13º salário. Então, eu não posso reduzir o 13º salário desse empregado. Perfeito, doutora. O senhor está exemplificando, então, para a gente, como bem eu disse antes, né, uma prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, algumas situações. O senhor falou sobre quem teve o seu contrato suspenso em algum período durante esse ano de 2020. O senhor falou também para a gente com relação a quem teve o seu salário reduzido e continua trabalhando. A terceira questão para o senhor é: quem continuou trabalhando desde o início da pandemia até agora, mas teve períodos em casa, depois na empresa, mas não teve seu salário reduzido, nada, continuou com seu salário integral. Como vai funcionar o 13º? Então, nesse caso, o fato de estar trabalhando em casa não muda nada. Significa que a pessoa está exercendo a sua atividade normalmente, não vai alterar em nada os direitos dela em relação ao 13º. Eu só queria esclarecer melhor, assim, o fato de estar trabalhando em casa significa apenas o local de trabalho. A pessoa está trabalhando normalmente. Mas eu queria só recapitular as questões relacionadas à suspensão do contrato e à redução do contrato, que são duas coisas que, embora pareçam semelhantes, elas têm critérios distintos para fins de cálculo do 13º. Embora eu já tenha explicado, se a pessoa ficou com o contrato suspenso, não se computa para fins do 13º. Eu dei o exemplo lá, a pessoa ficou 4 meses em casa, então aqueles 4 meses de salário, ela não vai receber somente aqueles 800, como citamos no exemplo. Agora, se a pessoa teve o contrato reduzido, isso não muda. O fato dela trabalhar, seja em casa ou seja na empresa, se ela teve o contrato reduzido em 50%, em 25%, não interessa qual seja o percentual, como já dissemos, isso não muda. O 13º salário continua. Mas tem algumas pessoas que não interpretam dessa maneira. Essa interpretação que nós estamos colocando é a orientação majoritária, principalmente em relação ao Ministério do Trabalho. Nós consultamos também o Ministério do Trabalho para saber o que eles têm a dizer sobre isso, porque isso não está muito claro na legislação. Parece não ser justo a pessoa que teve salário reduzido pela metade por 6 meses, vamos assim dizer, um exemplo, e depois você recebeu o 13º integral. A empresa vai tirar dinheiro de onde? Obviamente que o empresário vai ter que pagar essa conta, vai sair do bolso dele. Parece injusto, mas infelizmente a lei não está clara. Quando o governo federal veio trazer essas regras aí emergenciais, eles esqueceram de colocar isso na norma, de esclarecer como fica o 13º em caso de redução salarial por um período. E nós tivemos o cuidado também de consultar o Ministério do Trabalho para ver qual é a visão do Ministério do Trabalho. Até eles também falaram, olha, nós entendemos que é dessa maneira, como eu acabei de explicar, tá? Mas não há uma norma muito clara sobre isso. Nós estamos aguardando ver se publica alguma norma até o final do ano. Então, o próprio Ministério do Trabalho esperava que o Ministério Público do Trabalho fosse publicar alguma orientação, alguma portaria, alguma nota técnica para orientar empresários, contadores e todo o setor empresarial, mas até o momento não veio nada e a interpretação é essa que nós acabamos de colocar. Agora, doutor, a gente está falando de empregado e a gente precisa falar também de empresas. A gente sabe que muitas empresas então estão passando ainda por muitas dificuldades financeiras. E a gente sabe que até então, como o senhor disse, não tem nada que possa ajudar essas empresas com a questão do 13º salário. E a gente sabe que já é uma dificuldade para algumas empresas em anos normais. Agora, esse ano atípico, a dificuldade aumenta. Será que a empresa pode fazer, então, digamos que um combinado verbal com os próprios empregados com o pagamento desse 13º? Olha, não é permitido pela legislação trabalhista combinados verbais, tá? Bem, assim, tudo tem que ser, obviamente, por escrito, né? Tem que ter um contrato, tem que ser, obviamente, negociado com os sindicatos. Infelizmente, as empresas, elas vão ter que arcar com o salário integral para quem teve o salário reduzido. E é bom lembrar também que o governo está ajudando, né? As empresas que fizeram a redução salarial, o governo paga essa parte que foi reduzida por um valor que às vezes não chega ao total para quem tem salários mais altos, mas é uma ajuda que ameniza a situação para os empregados. Só que para fins do 13º não há essa ajuda emergencial, né? Eles falam de que é o benefício emergencial, o chamado BEM, né?
benefício emergencial, ele não é, o governo não vai pagar o benefício emergencial para fins do 13º. Então, como você perguntou, é possível fazer um combinado verbal? Infelizmente, não há essa permissão na legislação trabalhista. Os empresários vão ter que arcar com o 13º cheio, integral. Agora, é uma situação difícil, porque alguns empresários poderão não ter caixa para pagar os empregados. Aí, nesse caso, recomenda-se que procure o sindicato para tentar dividir, porque é uma situação também extrema. Se a empresa quer pagar, mas não tem recursos, a única alternativa vai dar o calote no empregado, né? Não é correto. Então, assim, procure o sindicato, tente fazer uma negociação para poder viabilizar o pagamento quando existe uma boa-fé e um interesse da empresa para fazer o pagamento do 13º. Programa especial Rádio em Revista Jornal da Rede Alesp chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.